da comissão. E queria também convidar agora, que está inscrito, do PV, o deputado Evandro Gussi, que participa conosco desde o início dos trabalhos, que está com a palavra agora. Senhora presidente, obrigado pela deferência. Infelizmente, não estou desde o início e não pude peguei apenas o final da fala do padre Paulo Ricardo e da doutora Amini, também infelizmente não consegui pegar, embora tomei o cuidado de ver escritos os depoimentos da senhora, enquanto também outros falavam. Eu queria propor aqui uma reflexão e depois a mesa, quero cumprimentar aqui a deputada Soraya, a deputada Ana Perugini, como subscritoras desse requerimento, cumprimentar a senhora Luciana Brito, padre Paulo Ricardo, doutora Liliana Bittencourt, doutora Amini e o professor Domênico. E dizer o seguinte, ouvindo atentamente e conhecendo um pouco desse tema, eu tentei estruturá-lo aqui e propor uma reflexão, não de cargas de ódio de um lado, amores e paixões de outro, e queria cumprimentar e agradecer e parabenizar os que acompanham essa audiência pública, porque eu já participei de várias audiências públicas e outros sobre esse tema, e a incapacidade de ouvir, muitas vezes, é um dado antidemocrático. E os senhores e as senhoras têm tido um comportamento aqui exemplar e que fique de exemplo para outras ocasiões e outros que eu sei que aqui tem gente que pensa de um lado, pensa de outro, mas todos foram respeitosos, ouviram e assim por diante. Eu acho isso louvável e deve ser registrado. E queria propor aqui um processo estrutural. Primeiro, todos nós estamos aqui diante de um problema que julgamos e sabemos ser real e que todos queremos resolver. Nós todos aqui somos contrários a situações injustas de discriminação. Todos nós aqui somos contrários a situações injustas de discriminação. Eu não acredito que haja aqui uma pessoa que não se sinta extremamente dilacerado ao ver uma mulher que seja espancada por um homem, que seja mantida em cárcere privado, ou qualquer outra situação minimamente vexatória. Até porque isso, para mim, seria um padrão de problema psíquico, né? Ou criminoso. Tá? Então, situações injustas de discriminação movem a todos nós. E no caso da relação homem e mulher, o que de fato nos agride são, especialmente, os homens, ou que não sabem por uma falta de educação adequada, ou que mesmo sabendo, usurpam alguma pretensa superioridade física que possuam em relação às mulheres. Então, eu queria primeiro plantar o problema. Há um problema. Há um problema de discriminação injusta, e muito ligado a esse problema de discriminação injusta estão homens que, durante a história da humanidade, não souberam, ou ainda que soubessem, usurpam de algum tipo de superioridade física em relação às mulheres. Bom, de fato, se nós olhamos o problema histórico, nós percebemos que os regimes, os sistemas sociais primitivos, não sabiam lidar bem com esse processo. Viam na superioridade física masculina, pelo menos de regra, tá? Um poder que deveria ser usado para apenas algum tipo de opressão, que poderia ser usado como um tipo de opressão. É a cena clássica, os que têm pelo menos mais de 30 anos, leram uma historinha em quadrinhos do Piteco, que arrastava a sua esposa pelo cabelo, não era isso? Veja, então, símbolo justamente de um primitivismo, de uma visão primitiva. Uma resposta, óbvio, equivocada e contra a qual todos nós queremos lutar juntos nisso. Mas houve uma outra resposta na civilização ocidental. Quando foi sendo construído, por exemplo, o ideal cavalheiresco. Toda uma literatura, todo um processo que começa a nascer na Idade Média, e a deputada Ana Perugini fez referência à Inquisição e períodos assim, e aí eu quero só dizer que é um dos períodos mais
comentados e menos conhecidos, né, sobre esse que existe na história da humanidade, né? As pessoas pouco conhecem sobre a Idade Média, a história, não leram Etienne Gisson, os grandes clássicos do período, e comentam sobre ele até sem muitos elementos, e entre eles a própria Inquisição. O que aconteceu em todo o ideal cavalheiresco, por exemplo? Foi sendo construída uma pauta de literatura, de práticas, de educação, que previa o seguinte: de fato, há uma superioridade física entre o homem e a mulher, mas essa superioridade física não deve levar à opressão da mulher pelo homem. Pelo contrário, essa superioridade física deveria, sim, ser um elemento de proteção à mulher. Daí nasceu até uma literatura interessante, que é a dos contos de fadas, mostrando como é que o homem, que o masculino, deveria comportar-se perante a mulher. É ajoelhando-se diante dela, é colocando um manto para que ela passe sobre a poça d'água, é defendendo-a de todos os perigos, ou seja, para que o homem entendesse que a superioridade masculina, do físico, não era razão para opressão, mas era razão para defesa e uma servidão. Era assim que o ideal cavalheiresco ensinava que os homens se comportassem diante das mulheres. O seu servo, eu estou aqui, eis o seu servo. Essa foi toda uma construção que foi sendo feita para responder aos equívocos do primitivismo. Óbvio, nem todos aprenderam ou aprendem a lição. E a doutora Amine lida com inúmeros homens que não aprenderam essa lição. Mas a lição existiu e a lição fez muito bem à humanidade. E isso não pode ser ignorado. Ou se é ignorado, ou é por ignorância, ou é por, de fato, e aqui vou para a conclusão, por aí um projeto, outro que, enfim, não vou entrar nesse assunto. O grande problema da ideologia de gênero é que ele também tenta oferecer uma resposta para isso, aparentemente, pelo menos. Só que a resposta, com todo respeito, é equivocada. Porque a primeira coisa que a ideologia, qual a ideologia de gênero, eu queria que prestasse atenção nisso. A primeira coisa com a qual a ideologia de gênero vai acabar é com os Jogos Olímpicos. Acaba. E eu fiz aqui uma chatice até, de fazer o seguinte. No 100, sim, mas veja bem, ideologia Olimpíadas a partir da ideologia de gênero. O recorde dos 100 metros rasos masculino é de 9,63 segundos. O do feminino é 10,62. Os 200 metros rasos, 19,30 para 21,34. A maratona, de 2 horas e 6 no masculino, ela vai para 2 horas e 23 no feminino. A minha pergunta é, as mulheres não correm mais. Tem o salto em altura, tem o salto de distância. É um problema só educacional? Ou seja, se nós formos educar as mulheres, elas vão correr mais do que os homens, vão saltar mais do que os homens, carregar mais peso do que os homens, e assim por diante? Bom, não, eu até pediria, eu até dispensaria aqui os aplausos, porque também vou querer dispensar as vaias, entendeu? Isso não é estratégico. Fala sobre salto com vara para o pessoal de gênero também. Tem salto com vara aqui também, mas enfim. 5,97 para homens e 5... Bom, por que eu estou dizendo isso? Eu entendi. Por favor, deputado, continue, por favor. Tá bem. O que eu estou querendo mostrar claramente? Negar que há uma distinção biológica e que essa distinção biológica tem uma razão de ser, tem um porquê de ser, me conduz, Excelência, a um problema sério. Porque quando eu digo, de fato, que eu sou homem, mas não sou homem, posso ser mulher, e vice-versa, primeiro que acabamos com isso, com toda a pretensão de igualdade racial. Porque eu vou chegar à mesma conclusão. Não há diferentes cores,
raças. Isso é só biologia. Tudo depende da maneira como eu me enxergo. Eu posso, então, a partir... Se eu sou homem pela biologia, mas não preciso me enxergar como homem, eu sou branco, até bastante, por sinal, mas não preciso me enxergar como branco. Posso me enxergar como negro. E o negro não precisa se enxergar como negro, pode se enxergar como branco. E aí o mais grave, o estuprador que chegar diante da sua sala de audiência pode também não querer se enxergar como estuprador, mas como alguém que tem desejos sexuais exóticos. Isso, para mim, parece muito grave. Existe um seriado da Discovery Channel chamado Most Evil, né? Traduzido no Brasil, o Índice da Maldade, que constrói o índice da maldade, chegando aos máximos psicopatas, serial killers. E aí eu vou permitir a esses sujeitos dizerem, olha, não há um padrão objetivo do que é o bom, do que é o mal, do que é o certo, do que é errado, do que é o natural ou é o antinatural. Você vai poder se enxergar como é. Então alguém que mata 30, 40, 50 pessoas pode dizer, meu amigo, eu sou apenas diferente de você. Porque um argumento, isso eu aprendi nas aulas de lógica, para que ele tenha mínima possibilidade de ser verdadeiro, ele tem que ser levado às últimas consequências, e é isso que eu estou fazendo. Eu estou esticando a ideologia, o argumento da ideologia de gênero. O problema é o seguinte, ele não sustenta 10 centímetros, ele já rasga. E o último ponto, por exemplo, quando nós falamos do processo, do problema, agora óbvio, se nós falarmos sobre inteligência, de fato não há distinção, isso é comprovado, entre a inteligência feminina, assim, há índices, se a gente pegar os índices objetivos de inteligência, não haverá distinção entre homens e mulheres. Há mulheres que são muito mais inteligentes que determinados homens e assim por diante. Agora, é comprovado que as inteligências são diferentes, em regra, pelo menos. E outras inúmeras capacidades. O que não dá para dizer é que há uma igualdade, essa resposta da ideologia de gênero. Há um problema que é verdadeiro, ela é equivocada. E um último ponto é o seguinte, por exemplo, foi citado aqui a questão da mulher na economia. É curioso que o nascimento da palavra economia, oikos, nomos, as regras da casa, acontece na Grécia Antiga. A economia, as regras da casa, acontece na Grécia Antiga. E a economia nasce, olha, atenção a isso, a economia nasce como um papel próprio da mulher. Quem organizava a casa e os processos econômicos eram as mulheres, porque os homens estavam dedicados a outras atividades, especialmente à política, no caso dos cidadãos. Então, o que me parece é o seguinte, o processo e o argumento da ideologia de gênero, para aqueles que não estão, de fato, num projeto, como se referiu ao padre Paulo Ricardo, de desconstrução da família e tudo mais, e há os que querem fazer isso, e deveriam ser honestos, ao mínimo, para dizer, é isso que nós queremos acabar com a família, nós queremos acabar com isso. E aí tudo bem, a gente conversa se isso é bom, se isso é ruim, se isso vai para a lei ou não vai, se vai para a Constituição ou não. Mas todos os outros, e são muitos, que estão preocupados com a violência feminina, que estão preocupados com as injustas discriminações feitas às mulheres, esses não deveriam nunca estar atrelados à ideologia de gênero, porque ela não responde a esse processo. Pelo contrário, ela leva a um relativismo que custa hoje já caro à sociedade e há de custar ainda mais. Obrigado, senhora presidente. Obrigada, deputado. Eu passo a palavra agora para o último deputado inscrito. Logo após, nós vamos retomar aos expositores para que eles possam fazer. Aqueles que tinham uma feminilidade perceptível foram submetidos durante a gravidez ao excesso de hormônio feminino. Então, essa pergunta também é do André Luiz e a gente passa, então, a palavra para o professor Domênico. Sim, conheço. Essa pesquisa foi feita em 2010 por um sociólogo norueguês chamado Harald Daya. Ele produziu um documentário intitulado Hjernevask, que literalmente em português significaria lavagem cerebral, mas que na realidade foi traduzido como paradoxo da igualdade. Em que consistiria esse paradoxo da igualdade? No fato de que a Noruega, em 2008, foi eleita o país com maior igualdade de gênero do mundo. E
Tem 40 anos de políticas de gênero a Noruega. No entanto, até 2010, que é a data em que foi produzido o documentário, a maioria dos engenheiros continua homem e a maioria das enfermeiras mulher. Então ele ficou encucado com isso, o Harald Daya, o sociólogo, e foi até a Universidade de Oslo entrevistar Jørgen Lorentzen e Katrin Egeland, dois estudiosos de gênero. Aí filmou, gravou, pegou isso e levou para cientistas do mundo inteiro. Foi conversar com Richard Lapa, lá nos Estados Unidos, que é um psicólogo, foi conversar com o Dr. Trond Dizet, que é um psiquiatra da própria cidade de Oslo, do Hospital Nacional de Oslo, foi conversar com Simon Byron Cohen, que trabalha em Cambridge, no Trinity College, que fazem pesquisa de campo, pesquisa laboratoriais, em que surgem evidências de que haja uma predisposição para o masculino, para o feminino, já desde os primeiros momentos da vida, e que isso não poderia ser efeito de uma influência socioambiental, ok? E aí ele pegou essas gravações da resposta desses cientistas e os trouxe de volta para os estudiosos de gênero na Noruega. E assistam, se puderem, esse documentário no YouTube, porque, assim, os estudiosos lá da Universidade de Oslo, que trabalham com gênero, literalmente ficam sem palavras, sem resposta. E sabe o que aconteceu como efeito dessa produção? A população, né, da Noruega exigiu que o governo retirasse as verbas que anualmente eram destinadas a esses projetos. O Instituto, o NIC, o Instituto de pesquisa no âmbito de gênero, acabou sendo fechado e, alguns anos depois, reabriu na Suécia, com outro título, como Informação Nórdica sobre Gênero. Essa é um pouquinho a história resumida, mas vale a pena assistir ao documentário. Eu vou, como consideração final, visto que não seria propriamente dentro da questão do gênero, mas foram levantadas algumas questões a respeito de ensino de sexualidade na escola, eu me lembrei de um estudo que fiz à Prefeitura de Palmas, na verdade não foi a Prefeitura de Palmas. Eu fui, assim, encomendaram para mim uma análise de alguns livros didáticos que estão sendo utilizados nas escolas municipais de Palmas. Mas com o viés gênero. Mas eu me deparei com algo que eu gostaria de denunciar aqui publicamente, um livro que está sendo utilizado em Palmas, que, ironicamente, tem o título de Porta Aberta, e que realmente é uma porta aberta. Aqui é do primeiro ano. Na realidade, o que eu citarei está no Porta Aberta do 5º ano, livro do professor. É uma coisa muito curiosa. Nas páginas do 323 e 324 desse livro, se abre uma discussão para o professor fazer com seus alunos. Estamos falando de 5º ano. Estamos falando da minha menininha lá em casa que tem 10 anos. Ok? Leve em consideração isso. Então, se propõe ao professor abrir uma discussão sobre gravidez precoce na escola. Perfeito. É um problema, não é? Uma criança que fica grávida no ensino fundamental, no ensino médio, é uma tragédia para ela, para a família e para todo mundo. E se traz um texto. Todos os dias, 20.000 adolescentes com menos de 18 anos dão à luz em países em desenvolvimento e tal, e tal, e tal, e tal. As gravidezes representam ainda um risco à saúde e tal, e tal, e tal, e tal. Muito bem. 3 páginas depois, na página 327, se convida o professor a trabalhar com esse mesmo aluno de 5º ano, 10 anos de idade, conteúdos do site do Instituto Kaplan, que não é um conteúdo que se dirige apenas a professores. Se vocês entrarem e olharem o aspecto gráfico do site, vocês vão perceber, e até pelo conteúdo, vão perceber
que este site se dirige também aos estudantes do ensino fundamental. Só para vocês verem aqui. Essa aqui é a página do site. E esse aqui é o tipo de visualização, de gráfica, é claramente dirigido à criança. Eu teria vergonha de falar o que eu vou falar, mas vou falar pelos nossos filhos. Então, eles fazem uma explicação sobre o que é masturbação. O link é só sex. S-O-S-X. S-O-S, sex, só sex. Aí você lê do jeito que quiser. Então, se fala sobre masturbação, sexo vaginal, sexo oral, sexo anal. O que vocês querem que eu leia? É bem interessante. Sexo oral. Oral significa basicamente boca. Então, se você relaciona o sexo com boca, você acertou. O sexo oral nada mais é do que oferecer prazer sexual a outra pessoa com a sua boca, seus lábios ou sua língua. Isso pode acontecer através do ato de lamber, beijar, chupar ou assoprar. Algumas pessoas se preocupam com o gosto ou o cheiro. Se você não se sentir confortável, converse sobre isso com a outra pessoa. Sexo anal? Querem ouvir? Não precisa, né? Não precisa. Então, isso está acontecendo num livro didático que está nas mãos de uma criança de 10 anos, de uma escola municipal qualquer desse Brasil afora. Então, eu gostaria que esta casa ficasse atenta, porque isso entra sorrateiramente. Olha, como que vai achar uma coisa dessa? Só se o cara passar uma noite lá. Foi um acaso, eu fui... Curiosidade, entrei no site, fui navegando e, de repente, me deparo com uma coisa dessas. Né? É muito complicado. Né? Então, são problemas graves e que entram na nossa... São ideias extravagantes, na realidade, que entram na nossa sociedade, nos nossos ordenamentos jurídicos, e estamos aqui. Muito obrigado pela atenção. Professor Domênico, eu agradeço a participação do senhor, de todos os expositores, né? Eu quero deixar claro que essa denúncia vai ficar registrada e nós vamos encaminhá-la, né, para os cuidados pertinentes nessa casa. Essa comissão de defesa dos direitos, todos têm tempo e o tempo é cortado. Quando dá o tempo, a gente não... Então, eu queria pedir a compreensão de vocês de objetivar bem essa última colocação. A palavra é Liliana Bittencourt. Bom, obrigada pela oportunidade de voltar a falar. Obrigada à deputada Soraya Santos por ter pelas indagações também. Inicialmente, eu fiquei aqui na mesa como representante da Rede Nacional de Direitos e Defesa da Família, mas, no começo, para abreviar, eu não havia me identificado. Né? De todo modo, a doutora Amine sabe, eu sou colega dela, eu também sou juíza de direito, trabalhei na área criminal e com violência doméstica há muitos anos. Tá? Sou professora também da faculdade, só que em outra área, mas também leciono bioética, além de direito empresarial. Também sou mãe, né? 2 dos meus filhos estão ali sentados no fundo me ouvindo, Pedro e Isabela, então estão acompanhando a mãe aqui também. E então eu gostaria de retomar só alguns pontinhos para tentar esclarecer algumas coisas, né? Os documentos que nós utilizamos aqui, eu utilizei para falar sobre a questão da pesquisa do professor David Haig e os outros. Eles têm uma conotação, assim, realmente de fazer história. O que a gente está procurando aqui é justamente referenciar a história verdadeira, aquela história que está documentada, que a gente pode fazer referência, né, mostrar. Tomei o cuidado de trazer alguma coisa a respeito aqui de documentos publicados, de fato, na década de 60,
com as primeiras referências a gênero nos seus títulos ou nos seus corpos, mas a gente tem que tomar um cuidado com a questão da distorção da história, justamente para evitar que nós possamos compreender erradamente alguns fatos. Então, é justamente daí a minha insistência em que a gente deve conhecer a gênese da palavra gênero. E a deputada Soraya mencionou a questão da academia. Sim, mas aquela mesma autora a que eu me referi, a que falou a respeito dos bilhões, que é a conservadora, Heather MacDonald, ela diz o seguinte: o problema é que não há liberdade na pesquisa acadêmica nesse campo, que ela diz o seguinte: há um direcionamento, ela chama de filantropia coercitiva. Das suas falas, ela fala na filantropia coercitiva. Ela diz o seguinte: não contentes de estabelecer departamentos separados para estudos étnicos e de gênero, as fundações derramaram dinheiro em um poderoso movimento chamado transformação curricular, que procura injetar raça, gênero e consciência sexual em todos os departamentos e disciplinas. A deputada está me dizendo que acabou o tempo, mas eu gostaria de apontar só mais uma coisinha. A questão da identidade, do gênero. Tá? Eu também, só para dar uma outra credencial, em 2005, 2004, eu fui destacada junto com outros juízes e juízas. A gente trabalhou num grupo de trabalho da Secretaria Especial das Mulheres. Naquela época era a Nilceia Freire, que era secretária. E a gente trabalhou justamente para discutir se a Lei Maria da Penha tirava ou não tirava a violência doméstica dos juizados especiais criminais. Tá? E, naquela época, já apareceu, né, a palavra gênero, e eu estava no grupo, e eu percebia que ninguém sabia o que era o gênero, tá? O que era essa palavra, de onde que ela vinha. Ficou na moda falar a questão de gênero. Mas tem um filósofo britânico chamado Daniel Moody. Tá? Ele é jovem, ele está aí há pouco tempo. O livro dele é da agora, se chama A Carne Feito Palavra, The Flesh Made Word. É porque a gente costuma, né, ouvir nos meios católicos, né, a palavra, o verbo feito carne, né? E ele fez uma paráfrase aí, trocou, né, para dizer o seguinte: ele fala dos corpos e da identidade que os corpos perdem quando você substitui a ideia de sexo, que é o que a pessoa tem, o que é, pela ideia de gênero, que é aquilo que ela não tem, o que é o não sexo. E ele discorre sobre isso muito bem, tá? Dizendo, basicamente, que em todos os lugares que você coloca gênero nesse sentido, você está colocando ideologia, sim. Tá? Onde você põe a palavra gênero, você está inserindo com ela, a reboque, a ideologia do gênero. Por quê? Onde é que eu encontro gênero sem ideologia? Na gramática, isso é inclusive histórico, né? Eu tenho aqui, por exemplo, um livro de 1952, do Napoleão Mendes, em que ele define o que é gênero gramatical, que é o gênero da palavra e não da coisa. A coisa tem sexo. A palavra é feminina ou masculina, não é? Isso é história também. E a coisa não. Então, o medo do Daniel Moody, que ele expõe muito bem no seu livro, é esse. A gente perde o sujeito, a gente perde a identidade, porque a gente perde a referência à coisa, ao concreto, e fica só uma palavra com a qual a gente faz o que quiser. Obrigada. Obrigada, doutora Liliana. Antes de passar a palavra para o padre Paulo Ricardo, eu vou trazer aqui as perguntas, então, do E-Democracia. Nós temos perguntas do André Eggen, que foi comprovado cientificamente que a ideologia de gênero é uma falácia. Então, essas são as duas perguntas do André Luiz. E eu passo a palavra, então, para o padre Paulo Ricardo. Muito obrigado, deputada. Eu vejo que existe uma preocupação da parte das parlamentares que são da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres. Vejo que é uma preocupação imensa da doutora Amine Haddad e de tantas mulheres aqui presentes de defender o direito das mulheres. Eu, em primeiro lugar, fico contente de ver isso, feliz. Sabe por quê? Porque as senhoras
realmente creem que existe mulher. E isto parece pouco, mas isto é uma realidade que quebra totalmente a ideologia de gênero. Porque a Judith Butler começa exatamente dizendo que não existe mulher. E isso é... as pessoas não se dão conta que isto é implosão. Por quê? Como o Domênico colocou, se você não tem um sujeito claro do qual você irá defender os direitos, você não vai conseguir defender direito de ninguém. Porque qual é a dificuldade? Porque é que toda a legislação que vocês tentam passar bate na história de gênero e vocês não conseguem defender mulher nenhuma. Por quê? Porque exatamente o conceito de gênero entrou como um vírus linguístico e vocês não vão conseguir aprovar. Porque todas as vezes que a palavrinha gênero aparecer, vocês vão encontrar oposição da população que não é tão ignorante como se pensa. As pessoas estão atentas para essa realidade e exatamente a tentativa de colocar nas nossas câmaras municipais e nos estados, etc., a questão de gênero dentro dos planos municipais, estaduais e do plano nacional aqui, vê que a população brasileira se antecipou aos seus legisladores. Ou seja, o brasileiro está atento para a palavra gênero. A palavra gênero, muita gente da população sabe que isso é uma ideologia e que isso não defende as mulheres. Porque exatamente desconstrói a mulher e diz que mulher não existe. A mulher é uma questão líquida. Então, você vai defender o quê se aquilo não tem identidade? Então, isso vem da onde? Isto vem exatamente de uma ideologia artificialmente produzida. A doutora Liliana Bittencourt mostrou claramente como cresceu exponencialmente a partir da década de 90. Com a Conferência de Pequim, a palavra gênero foi artificialmente colocada nas universidades, nas pesquisas, nos doutorados. Por quê? Porque nós sabemos muito bem que as fundações internacionais estão derramando milhões de dólares em bolsas que trabalhem a questão de gênero. Por quê? Porque as fundações funcionam assim. Eles primeiro, durante 10 anos, eles inventam a ciência, a pseudociência, através de dinheiro que vão colocando nas universidades. Não, eu só subvenciono se for nesse campo aqui. E as universidades que querem o dinheiro abrem as coisas, né? E os estudantes que querem as bolsas abrem as portas. Então, é uma pseudociência feita pelas fundações. E por que é que as fundações querem com isso? Querem desconstruir a questão de família. Eu coloquei aqui claramente, né, qual é a causa final. Ou seja, tanto aquilo que o Domênico colocou, o conceito de gênero que liquidou a questão da mulher, né, tornou a mulher uma coisa fluida. Então não dá mais para você defender aquilo que você não sabe o que é. Aquilo que a Liliana colocou, que as fundações estão por trás dessa pseudociência, né? Isso daí, por quê? Foi a minha intervenção. Eu coloquei a causa final. Qual é a finalidade? É destruir. Existe uma ideologia que quer destruir a família baseada na natureza diferenciada sexualmente de homem e mulher. Isto quer ser destruído. Por quê? O marxismo que está por trás. Agora, o problema é o seguinte: isso não defende as mulheres e isto, aliás, não defende os homossexuais. Porque no dia que eu vir um marxista vir aqui nesta casa ou em qualquer outro lugar condenar Cuba porque matou centenas de homossexuais no paredão, quando eu vir nesta casa um marxista condenar a União Soviética porque condenou milhares, até milhões de homossexuais aos gulag e aos campos de concentração, quando eu vir aqui nesta casa um marxista condenar o verdadeiro genocídio de homossexuais feito pelo regime que mais matou homossexuais na história da humanidade, eu vou acreditar que esses marxistas, com a ideologia de gênero, querem defender os homossexuais. Mas eles não. Eles não fazem isto. Eles não fazem isto. Por quê?
porque a palavra gênero vai continuar como um vírus ativo. Então, se as mulheres, se as parlamentares, se as mulheres que querem defender o direito das mulheres nessa comissão querem realmente que essas legislações sejam vencedoras, então vamos ouvir o que o povo brasileiro já disse e deixou claro num levante, não é? Voltando-se para a questão dos planos de ensino, tanto no nível municipal, como estadual, como nacional. Esqueçam a palavra gênero. Joguem esta palavra no lixo, porque ela está sendo usada como um vírus dentro da legislação e está roubando a agenda de defesa das mulheres. Falem de mulheres. Falem realmente do direito e da defesa da mulher. A palavra gênero, ela foi colocada como um vírus. Nós poderíamos falar longamente sobre isso, né? Vocês viram pela bibliografia que eu trouxe, que eu não estou dizendo essas coisas baseado em catecismo, em dogmatismos ou em nada. É simplesmente questão de estudar, gente. Se a gente for estudar, nós veremos que a coisa tem uma origem, tem um pai, tem uma mãe e tem uma finalidade. E a finalidade não é defender as mulheres, não é defender os homossexuais, é destruir a família da qual todos nós nascemos, porque todos nós nascemos de uma relação sexual entre um homem e uma mulher. Com isso, eu não estou absolutamente condenando, as pessoas, não é, que não queiram praticar o sexo dessa maneira. Eu só acho o seguinte: nós somos uma democracia, e se nós queremos destruir a família baseada na natureza, acho que os eleitores precisam saber disso. E eu tenho uma suspeita de que isso não irá vingar. Vou passar a palavra agora para a Luciana Brito, que representa a ANIS. Antes de passar, eu vou ler as duas perguntas de André Luiz.